Vamos continuar nosso louvor ao nosso Deus. Vamos agora cantar Adorá-lo. Adoradores 2. Amém. Amém. E vamos continuar, no caso, a adoração ao nosso Deus, mas dessa vez nós vamos ficar em pé. Quem sabe dizer o hino que nós estamos cantando todas as noites? A inicial. Quem sabe dizer qual é? Quem lembra? Ninguém lembra? No caso, Verei Jesus, de Adoradores 2. Ao som, todos fiquem em pé.
vejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelho para fazer uma breve oração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, muito obrigada, Pai, porque até aqui nós temos escutado a voz do Teu Espírito Santo e aqui estamos, Senhor, na Tua Santa Casa de Oração. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor permaneça conosco durante todo esse culto, Senhor. Que o Senhor possa ser também com a pessoa que vai dividir conosco o pão da vida. Que nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos. Fica conosco, permanece conosco, dá-nos a tua paz. É isso que nós te pedimos e te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que o nome do nosso Deus possa ser louvado.
das maravilhas que o Senhor nos fez e dos juízos de seus lábios e dos prodígios de suas mãos. Lembrai-vos que até aqui Ele nos conduziu, que o seu braço nunca se ausentou, nem nos faltou o seu perdão. Lembrai-vos do que o mundo insiste em suprimir, deliberadamente esquecer com sua hábil interpretação. Lembrai-vos que a voz de Cristo sempre tem razão, falando à mente e ao coração, quer esperança dar. Lembrai-vos do dia em que a salvação chegou, da mão divina que nos alcançou e a nossa culpa retirou. Lembrai-vos que o Evangelho é nossa força, vivendo mesmo é que se chega ao fim e está na hora de falar. Lembrai-vos que está chegando o dia do Senhor e quem espera nele vai viver, e quem morreu então ressurgirá. Lembrai-vos, sua promessa feita é real, a luz do céu já brilha sobre nós, Cristo em breve vai voltar. Lembrai-vos, está faltando só um pouco mais, a caminhada vai chegar ao fim. Lembrai-vos que Ele vai Amém. Que a gente não esqueça da promessa que Ele nos fez, né? Que Ele vai voltar. Amostras de vírus enviadas ao Instituto de Virologia Wuhan 7 anos atrás se assemelham ao Covid-19, de acordo com o relatório do Sunday Times, que destaca questões não respondidas sobre as origens da pandemia global. Cientistas, em 2013, enviaram amostras congeladas para o laboratório de Wuhan, de uma antiga mina de cobre infestada de morcegos no sudoeste da China. A mesma mina, na província de Wuhan, foi posteriormente estudada por Shi Zhengli, especialista em coronavírus do tipo SARS, de origem em morcego, no Instituto Wuhan de Virologia. Xi, apelidada de Mulher Morcego, descreveu o Covid-19 em um artigo de fevereiro de 2020, dizendo que era 96,2% semelhante a uma amostra de coronavírus chamada RATG13, obtida em Wuhan em 2013. O Sunday Times disse que o RATG13 é quase certamente o vírus encontrado na mina abandonada.
2 casos suspeitos de peste bubônica foram identificados na província de Kovat, na Mongólia. As autoridades locais isolaram a região, que fica próxima à fronteira com a China e a Rússia, e suspenderam a entrada e partida de veículos temporariamente. 8 meses depois de registrar 4 casos de peste bubônica, a Mongólia, interior, na China, teme um surto da doença com a confirmação pelo Centro Nacional de Controle Zoonótico de que 650 pessoas tiveram contato direto ou secundário com 2 pessoas que testaram positivo para a Yersinia pestis, bactéria causadora da enfermidade. A cidade de Kov e a região homônima foram isoladas para evitar uma epidemia. A forma pneumônica, a mais severa da peste, pode ser transmitida entre humanos por meio da inalação de partículas contaminadas. Segundo as autoridades locais, as vítimas que se encontram em tratamento são um homem de 37 anos e uma mulher cuja idade não foi revelada. O seu Augusto e a dona Alice demoraram 8 anos para juntar dinheiro e construir a casa. Em 20 minutos, o ciclone levou tudo. Parte do telhado da casa do seu Augusto foi parar do outro lado da estrada, aqui onde a gente está, a mais de 100 metros. E ele não foi o único que viu anos de trabalho ser levado pela força do tempo. Por enquanto, o casal de idosos está dormindo na casa de vizinhos. Aquilo me mexe, Deus. Para mim é uma tristeza muito grande. Nunca passei na vida isso. Tô tão velha, quase com 76 anos. Muito triste. Não dá para fazer mais nada. Deixar assim na mão de Deus, para ver se Deus recupera a nossa vida para frente. Esse caso que eu tenho aí, quebrou tudo, move tudo. Mais de 1,5 milhão de catarinenses ficaram sem energia elétrica. As imagens da força do ciclone são impressionantes. Um forte ciclone extratropical provocou destruição na região sul do Brasil, especialmente em Santa Catarina, onde mais de 120 cidades foram afetadas. As nuvens carregadas chegaram rápido, trazendo chuva. Ventos de mais de 100 km por hora causaram prejuízos em todas as regiões de Santa Catarina. Impressionantes mesmo. Primeiro aquela em que uma árvore quase atinge um carro branco, essa. Ó. Veja aí, olha o tamanho da árvore despencando. Por questão de centímetros, né? Talvez uns 50 centímetros, meio metro, não tenha atingido em cheio esse carro. Essa imagem do telhado sendo levado com muita força pelo vento, ela impressiona principalmente por esse ângulo que estamos vendo agora. Veja esse cidadão, por muito pouco também não foi atingido. Olha o desespero dele colocando... Prédios foram destruídos, estruturas danificadas, tetos arrancados, o abastecimento de energia foi prejudicado e pelo menos 10 pessoas morreram. Então a gente olha para um lado, um cenário de guerra, olha para outro cenário de guerra. Que isso aqui é coisa inacreditável, cara. Eu, sem palavras para falar para vocês que não tem mais nem palavra. A margem de um córrego deslizou, um carro foi parar lá dentro numa grande cratera. Os ventos chegaram a até 96 km por hora em vários pontos do litoral. O ciclone bomba que atinge a região sul, os efeitos desse fenômeno já provocaram estragos no litoral aqui de São Paulo. 2 lanchas e 7 barcos afundaram depois das fortes ventanias. São novas imagens aí que chegaram pra gente do momento que a água invade um local ali, parece ser um bar. Olha aí a força, gente, da água levando tudo. Os ventos em Lages ultrapassaram 100 km por hora. Junto com a chuva forte, ficou um rastro de destruição na cidade. O susto foi grande no Orion Parque Tecnológico. As imagens da câmera de vídeo monitoramento mostram o momento exato em que os vidros quebram e toda a estrutura é empurrada pelo vento. Pois é, e não bastasse isso, tem previsão de um novo ciclone para a próxima semana. A divulgação foi feita pela Epagre. Então vai ter agitação marítima, vai ter ventos mais fortes. Fica o alerta principal para quem atua nessas áreas, para quem trabalha no mar ou para quem mora nessas regiões, mas não deve ser tão intenso quanto foi o último da terça-feira.
15 pessoas morreram e 9 estão desaparecidas por causa de uma tempestade que atingiu o sul do Japão. As autoridades disseram que nunca viram uma chuva tão forte na região. Um rio transbordou e a terra deslizou em vários pontos. Mais de 200 mil moradores de 2 cidades receberam alerta para sair de casa. 8 mil casas ficaram sem luz. O exército foi enviado para resgatar as pessoas que ficaram ilhadas. E a previsão é de mais chuva amanhã. A chuva também provocou deslizamentos de terra e a lama soterrou várias residências. As equipes de resgate agora fazem buscas para localizar 9 pessoas que estão desaparecidas. A tempestade deixou mais de 8 mil imóveis sem energia elétrica. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio da série Preparação para a Crise Final. Você que nos acompanha em casa também, se sintam à vontade. E eu trouxe aqui o guia, o guia de estudo que a gente tem utilizado para poder realizar essa série. Mas atente ao detalhe, é o guia de estudo. O que estamos estudando é a Bíblia. Tudo que nós iremos falar aqui vai estar escrito na Bíblia. Não tem nada de livro, não foi alguém que escreveu, e sim o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Tá bom? Luiz, pode soltar o slide aí, por favor? Está aqui. Preparação para a crise final. E hoje vamos estudar 2 temas, Eu confesso que eu estou meio corrido com o tempo, que são 2 temas bem grandes, mas acredito que vai dar para a gente conseguir estudar o necessário. Tá bom? Então, o tema dessa noite, o selamento e a chuva serôdia. Pode passar, Luiz? E vamos começar pelo selamento. Em algum momento da sua vida, você já ouviu falar sobre selo? Um selo ou algo selado, Quando você quer enviar uma carta ou algo para alguém que você não quer que ninguém mexa, o que é que você faz? Você sela lá, você lacra, faz alguma coisa. Então, a Bíblia, ela também fala de um selo. Mas quem vai ser selado? O que vai ser selado? É o que a gente vai ver agora no estudo dessa noite. Pode passar? Estava até funcionando aqui. Pode passar? Bom, enquanto eles vão tentando ali consertar, eu posso falar mais de um selo, do selo que a Bíblia ela fala. Ela fala de um grupo de pessoas que vão ser selados, mas selados para quê? E selados, a gente viu que quando você sela uma carta ou sela algo, você está fazendo o quê? Protegendo, Você está fazendo aquilo para que ninguém possa ver o que tem dentro, ou então declarando que é algo de sua propriedade. E a Bíblia, ela fala exatamente disso. Apareceu aqui, pode passar. Ela fala exatamente disso. Isso aí, pode passar o próximo. Pronto. E eu já queria convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 7, e o verso 1. Eu confesso que eu coloquei alguns textos no slide por causa do nosso tempo. Como eu falei, são 2 temas bem grandes,
Então a gente precisa ganhar um pouco de tempo. Mas se você quiser conferir, eu posso deixar o slide aí, você pode ler em casa. Apocalipse capítulo 7, verso 1 diz o seguinte: e depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E a gente pode analisar esse verso quando fala dos 4 cantos da terra. Esses 4 cantos da terra é uma representatividade do quê? Dos 4 pontos cardeais. E aí fala que existe o quê? 4 anjos. E eles estão fazendo o quê? Segurando os ventos nos 4 pontos da terra. E daí eu lhe pergunto, o que é esses ventos? O que é que os anjos ele têm segurado, esses ventos? Isso aí a gente vai ver na Bíblia, pode passar, Luiz. E lá em Jeremias capítulo 4, verso de 11 a 13, está aqui uma profecia de Jeremias, onde ele retrata a invasão do povo babilônico a Jerusalém. E veja o que ele diz: naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei juízos contra ele. E eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como tormenta, e os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. E ai de nós, que somos assolados. Então, como eu falei, isso aí é uma profecia que Jeremias ele trouxe para o povo de Israel, se referindo à invasão do povo babilônico em Jerusalém. E a gente viu ali que ele falava o quê? Os ventos, eu trago um vento, e um vento ele compara até as carruagens. Ou seja, então os ventos que ele fala, que os 4 anjos estão segurando, é o quê? São as guerras que esse mundo está para enfrentar. Agora, dê uma lida em Apocalipse capítulo 2, verso 3, e ali em cima tem logo uma pergunta: até quando esses anjos vão estar segurando os ventos? E o livro do Apocalipse nos responde, que diz o seguinte: e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e eis que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Então aí está uma citação do selamento, né? Ele diz o quê? Não danifiqueis. Os 4 anjos eles estão prontos para poder liberar esses ventos. Que esses ventos, o que quer dizer que a gente viu aqui? Guerras. Então, esses anjos, eles estão prontos para soltar uma guerra em que o nosso planeta vai viver, que nunca enfrentou antes. Mas, a gente viu ali no verso anterior que um anjo, ele diz o seguinte: não solteis agora, até que eu tenha selado o meu povo. Então, é daí que a gente entra no estudo dessa noite. Quem são os selados? E aí eu gostaria de trazer para a gente poder abordar quem são os selados. Mas antes, Apocalipse 7,4 diz o seguinte: e eu vi o número dos selados, e eram 144 mil de todas as tribos do filho de Israel. 144 mil. E eu pergunto, só são 144 mil que vão ser selados? 144 mil pessoas, só eles que vão ser selados e os outros não? Eu confesso que se fosse dessa maneira, acredito que eu não seria mais selado, né? Já tinha se cumprido, porque as pessoas que passaram pela perseguição no tempo de Cristo, do tempo de Cristo até hoje, são mais de 144 mil. Isso é apenas uma representatividade. 144 mil é o nome dos
selados. Os selados, eles se chamam 144 mil. É como se fosse, assim, eu e Carlinhos, nós dois somos os 144 mil. Pronto. O povo selado de Deus se chama 144 mil. Agora, por que 144 mil? Porque se a gente vê na Bíblia, né, ele fala que será salvo 12 mil de cada tribo. 12 mil de cada tribo de Israel. 12 mil vezes 12, 144 mil. É uma forma de representatividade, só para a gente, simbólica, uma forma simbólica de dizer que os selados se chamam 144 mil. Pode passar, Luiz? Agora, não é o tema do estudo de hoje, mas eu queria trazer para vocês quem são os 144 mil. E tem 3 pontos que a gente viu naquele verso que a gente leu anteriormente. Primeiro ponto é que esse grupo recebe o de Deus. Então, os 144 mil são pessoas que irão receber o selo de Deus. O que é o selo de Deus? A gente vai ver logo mais. Segundo ponto, passaram pela grande tribulação. E aí, eu queria trazer uma notícia para você. Se você quiser ser selado por Deus, você vai passar por esse momento aí. Um momento de tribulação. E é por isso que toda a caminhada cristã da gente, a gente passa por um momento difícil. É como se fosse um preparo. E o terceiro ponto dos 144 mil é que eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles entenderam o sacrifício de Cristo. Eles sabem que Cristo é o Salvador. Eles deram sua vida por Cristo. Decidiram por Cristo. Esses são os 144 mil. Pode passar, Luiz? Oh, passou demais. Terminou o slide. Pode voltar, por favor. Isso. Mais um? Mais um. Pronto. A gente já viu sobre quem são os selados. A gente viu que são os 144 mil. Mas eu falei aqui do selo. O selo é algo que a gente utiliza para selar algo, para proteger. Mas as características de um selo, elas são, feito eu tinha falado, proteção e propriedade. Quando eu selo algo, eu quero proteger ou declarar que aquilo é meu. Né? Um rei, antigamente, quando fazia uma carta, ele selava e colocava lá o selo, era como se fosse um carimbo no seu anel, marcando que aquilo era de propriedade dele e estava protegido com o nome dele. Então, os selos antigos, ele tinha essas 2 características. Pode passar, Luiz? E como é que a gente pode identificar o selo de Deus na Bíblia? Só é a gente buscar essas 2 características na Bíblia. Ezequiel, capítulo 9, do verso 4, diz o seguinte: disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal, presta atenção, marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio delas. Pode passar, Luiz? E o verso 5, e aos outros disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e fere, não poupe o vosso olho, nem o vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, vós
o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Ou seja, a gente viu aí que, segundo Ezequiel, isso é uma profecia que também ela está atrelada ao selo de Deus. A gente viu aí que um selo faz o quê? Ele marca um sinal e diz: vocês vão destruir a cidade e vão matar todos, mas os que tiverem com o meu sinal, vocês não vão mexer com eles. Isso é uma profecia, a profecia do selamento. Os selados vão estar protegidos. Então, a Bíblia ela fala da característica do selo também, proteção, mas também fala de propriedade. E é o próximo verso que a gente vai ler. Luiz. Apocalipse 14:1, ela fala sobre os 144 mil, diz o seguinte: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. O que significa escrito o nome do seu pai? Propriedade. Tinha escrito o nome de Deus. Somos propriedades de Deus. Então, a segunda característica do selo. Como eu falei, a segunda característica, a primeira, proteção, que a gente já viu na Bíblia. E a segunda, propriedade. Pode passar, Luiz? Mas, aí é que está. A gente falou, né, dos selados. A gente falou que o selo, ele significa uma proteção e propriedade do dono. A gente sabe que o dono, a gente está se referindo a quem? A Deus. Mas qual é o selo de Deus? A Bíblia, ela fala do selo de Deus. Pode passar, Luiz? E as características dos selos antigos que costumavam utilizar eram 3. A primeira, nome do governante. A segunda, o cargo. E a terceira, jurisdição ou domínio. Um selo, os selos antigos, eles tinham essas 3 características. E aí eu pergunto, onde encontramos essas 3 características na Bíblia? E aí, se você for lá em Êxodo 20, de 8 a 11, eu queria ler esse verso com vocês. Êxodo 20, dos versos 8 a 11. E em Êxodo 20 aqui está listado os 10 mandamentos. E um dos 10 mandamentos, ele representa o selo de Deus. Por quê? Porque ele tem aquelas 3 características que os selos antigos tinham. Não só os selos antigos, mas os selos de hoje em dia também têm essa característica. Êxodo 20, a partir do verso 8, diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias, preste atenção, fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que nele há. E o 7º dia descansou, e por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Está aqui as 3 características. Se você não conseguiu perceber, a gente vai ver. Pode passar, Luiz. Nome do governante. A gente viu aqui, Senhor. O cargo, Criador. O verso que a gente leu diz que Deus ele criou os céus, a terra e o mar. Fez o Senhor. Ele fez. Mas qual era de domínio? O mesmo. Ele criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, está aí as 3 características do selo antigo, dos selos que costumavam usar, esses 3 itens. E o 4º mandamento, ele traz essas 3 características.
E é por isso que o selo do Senhor é o sábado. E os selados de Deus são aqueles que decidem por guardar esse dia. Pode passar, Luiz? E a gente pode ver isso em Ezequiel. Ezequiel 20, 12 diz o seguinte: e também lhe deis os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Isso aí é Deus dizendo, ele disse o quê? Que o sábado é o quê? Um sinal. Sinal. Você lembra daquela profecia que a gente leu lá em Ezequiel? Ele disse o quê? Marcai. Marcai as pessoas. Sela as pessoas. Então, o sábado é um sinal entre Deus e seu povo. Pode passar, Luiz. Ezequiel 20, 20 continua: e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Está aí mais uma prova. O sábado, um sinal entre Deus e o quê? E o seu povo. Deus deixa bem claro aqui. Ele diz: o meu povo, ele observa o sábado. Não que as pessoas que hoje, no momento de hoje, não observem o sábado, elas não sejam o povo de Deus. A gente sabe que vai chegar um momento, que a gente vai chegar nesse estudo, que as pessoas vão começar a se converter e aceitar a verdade. E a gente vai ver isso, uma parte disso no estudo de hoje, quando a gente começa a falar da chuva serôdia, né? E Deus deixa bem claro que o sábado é um sinal entre ele e o seu povo. E daí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tem até a pergunta, acredito que você já leu. Por que o quarto mandamento é tão atacado hoje em dia? Hoje em dia não, ele já vinha sendo atacado de um tempo atrás. Por quê? E essa foi a resposta que eu consegui tirar aqui do guia. Que o quarto mandamento aponta para Deus como Criador. Em toda a história da criação, a gente vê Satanás, ele querendo tirar isso de Deus, do Deus Criador, o Deus que deve ser adorado, o que é justamente o que o mandamento do sábado diz. Adoração, santificação, separação. Um dia separado para fazer o quê? Adorar a Deus. E a ideia não é atingir o dia do sábado, é atingir quem? A Deus. Então, é por isso que ele tem colocado tantas dificuldades para aqueles que decidem guardar o sábado. É por isso que ele ataca o sábado. É por isso que ele vai fazer de tudo para você não guardar o sábado. É por isso que ele vai fazer com que denominações digam que o sábado já passou. É por isso que você só vai encontrar emprego que trabalhe no sábado quando você estiver precisando. Por quê? O inimigo ele vai querer fazer justamente isso. Fazer com que você deixe de adorar o Criador. Não para atingir você e nem o sábado, e sim para atingir a Deus. Isso é a intenção do inimigo. Pode passar, Luiz? E Apocalipse 14, 12 diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. De que livro? Onde esse verso está em que livro? Apocalipse. E o que a gente ouve aí é que o sábado ele passou, né? Mandamento esquecido. Se a gente for em Êxodo 20, o início do verso diz o quê? Lembra-te. Parece que a gente se esquece. Deus, ele até quando vai fazer o quarto mandamento, ele quer abrir nossos olhos. Lembra-te do dia de sábado. Lembra, não esquece, lembra. E o sábado, meus irmãos, ele é válido até hoje. E eu estava assistindo uma pregação sobre o sábado, lendo o livro e assistindo algumas pregações até para abrir um pouco a mente. E eu vi uma história interessante. Eu esqueci o nome do rapaz, mas
ele disse o seguinte: se o ser humano quiser alterar a lei de Deus, ele tinha que subir aos céus, passar pelo santo, entrar no Santíssimo, abrir a arca e alterar o mandamento com seu próprio dedo. Se o ser humano conseguir fazer isso, ele é digno de mudar a lei de Deus. Porque não pode ser mudada. A lei de Deus é algo eterno. O nosso Deus que a gente segue é eterno. Pode passar, Luiz. E do guia tem um trecho do livro Primeiros Escritos que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: o tempo do selamento é muito curto e logo passará. Agora, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, é o tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição. Eu lembro que Edésio, ele falou aqui no primeiro dia que o selamento já estava acontecendo, está acontecendo. Por quê? Porque os anjos já estão prontos para soltar os ventos, e quando eles soltar, quem vai se suster-se? Os selados. Então, o selamento está ocorrendo agora, nesse momento. Nós estamos sendo selados. Mas muitas vezes existe algo na nossa vida que tem nos impedido de sermos selados. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Muitas denominações atacam o sábado, defendem a guarda do domingo. Não é um tema de hoje, mas em breve a gente vai ver que se o selo de Deus é o sábado, existe o selo da besta também. E a gente vai chegar nesse estudo. Mas o estudo de hoje a gente só vai falar do selo de Deus. E Deus, ele já tem selado os seus filhos. Será que você está sendo selado? Por mais que muitas vezes na sua vida você diga: eu estou guardando o sábado, eu vou à igreja. Mas às vezes em algum momento da sua vida você tem tropeçado, você tem transgredido, você tem infringido o sábado. E eu trouxe um vídeo, queria pedir para os meninos deixar ali, já ir preparando, que é a prova de que Deus, ele já tem selado os seus filhos. E eu fiz um corte nesse vídeo porque é muito grande e o tempo da gente está curto hoje. Mas esse vídeo, ele fala de vários pastores, de várias denominações. Chegou o momento que eu falei para mim. Os testemunhos deles, segura um pouquinho. Os testemunhos deles, eles decidindo guardar o sábado. Pastores que decidem largar tudo, salários exorbitantes. Como você sabe que alguns pastores ganham aí, eles decidem deixar a sua vida para seguir unicamente o que a Bíblia diz. A gente vai ver um vídeo rapidinho, pode soltar aí, Luiz. Chegou o momento que eu falei para minha esposa: eu vou pregar sobre a guarda do sábado na minha igreja. Olha! E com certeza Deus vai prover para nós o que nós vamos precisar daqui para frente. E aí foi no dia 7 de dezembro de 2002 que eu preguei sobre a guarda do sábado dentro da igreja luterana. Gente! Com mais ou menos umas 600 pessoas presentes. E aquilo foi assim, eu preguei sobre Isaías 56, dos versos 1 a 7, onde diz que o sábado não foi dado somente para o povo judeu. O sábado foi dado para todos os povos, línguas, nações. E eu preguei sobre isso. E falei na igreja claramente, falei assim, eu disse: e a partir de hoje, nós, como família pastoral, nós vamos começar a guardar o sábado. Aquele sermão daquela noite foi assim uma decisão realmente de uma nova caminhada. Nós, naquela noite, sentimos que a gente estava tomando um outro rumo. Que realmente não teria mais como continuar ali se não pudéssemos continuar pregando o que está na palavra de Deus, né? Esse pessoal, logo que eu preguei sobre isso, eles levaram ao conhecimento do pastor presidente sinodal. Nós, adventistas, é pastor presidente de uma associação. Lá é pastor presidente sinodal. É mais ou menos uma estruturação parecida.
levaram ao conhecimento dele, mas como era final de ano, o pastor disse assim, e eles gostavam muito de nós, da nossa família, ele disse assim, não, deixa o pastor Brandt tirar suas férias, agora em dezembro, volta em janeiro, se organiza, e no mês de março acontece o concílio de pastores. E naquele concílio de pastores, na chegada, o pastor presidente me chamou de lado um pouquinho e disse assim, pastor Brandt, nós precisamos conversar um pouquinho antes do início das nossas reuniões do concílio, preciso esclarecer algumas coisinhas contigo. Foi então que a gente saiu para uma conversa, e aí o pastor me disse assim, pastor, da sua paróquia me vêm algumas reclamações. A sua forma de batizar mudou, você está fazendo diferente. E além disso, ele disse assim, pastor, você pregou que o verdadeiro dia de guarda é o sábado e não o domingo. E aí ele me disse assim, você sabe que essa não é a doutrina luterana. Eu fiquei assim em silêncio um pouquinho, eu disse, pastor, eu sei que não é a doutrina luterana, mas pastor, na Bíblia somente fala do sábado como o dia do Senhor e como mandamento do Senhor, e em nenhum lugar diz que esse dia foi mudado. Aí ele me disse assim, eu disse, tudo bem, nós estamos propondo para você que você se retrate, que você volte atrás, nós gostamos de você, gostamos da família, e a gente gostaria que você se retratasse, voltasse atrás, que você voltasse para a sua igreja e que dissesse para a sua igreja que você estava equivocado. Olha. Que você leu um livro e esse livro bagunçou a sua cabeça, mas que você vai deixar tudo isso de lado e vai continuar sendo o pastor que você sempre foi. Foi aí então que eu falei para ele, eu disse, pastor, eu acho difícil. Eu hoje diria para ti assim, que eu não vou me retratar. Olha. Porque estou convicto dessas verdades. Porque não são ensinamentos de uma igreja, mas são verdades bíblicas. E aí ele me disse assim, e você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a pagar o preço contigo, com sua esposa, com seus filhos? E quando ele disse, você está disposto a pagar o preço, a gente sabia do que ele estava se referindo. Né? Eu disse, pastor, eu estou disposto. E eu disse assim, se o Senhor esteve conosco até agora, se Deus nos abençoou até agora, eu acredito que Deus não vai nos abandonar porque nós queremos agregar conhecimentos maiores e realmente fazer o que Deus nos manda na sua palavra. E aí ele me disse assim, tudo bem, está nas suas mãos. Porque até então eu pregava o contexto que eu conhecia. Pastor, e aí me deparei. Mas eu queria só me atentar a esse que a gente viu, né? Irmãos, vocês sabem o que é isso aí? Deus, ele tem selado o seu povo. Deus já tem olhado para cada um e já está selando. O tempo dos selados é hoje, é agora. Porque quando os 4 ventos forem soltos, não vai ter mais oportunidade. E Deus já tem escolhido sinceros aí fora para poder aceitar, aguardar e receber esse selo. Isso também é um apelo para nós. Será que a gente tem dado a devida importância ao sábado? Será que a gente tem visto, a gente tem olhado para o sábado como um selo de Deus, como algo que nos declara que somos propriedades de Deus? O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo para dizer, Senhor, eu sou um dos teus selados. O que é que estamos fazendo? Eu, em breve, irei voltar para esse tema, mas último verso aqui, eu tinha deixado aqui, eu já tinha até esquecido dele. Muitas religiões defendem a nulidade do sábado. Mas em Mateus 5, verso 17 a 18, Cristo diz, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até
até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. O sábado ele não passou. O sábado vai ser aquilo que vai definir os verdadeiros povos de Deus, os verdadeiros santos, os verdadeiros selados de Deus. Como eu falei, a gente vai voltar para esse tema, mas um pouquinho no final. Luiz, pode passar. E a gente já vai para o segundo tema dessa noite. Depois eu vou linkar os dois temas rapidinho. A chuva serôdia. Quando eu vi esse tema, chuva serôdia, né, eu confesso para vocês que quando eu ouvi a primeira vez falar sobre a chuva serôdia, eu não entendia o que era. Até porque a gente vai ver que essa linguagem chuva serôdia que é falado aí, não é algo que a gente, o nosso povo aqui, iria entender mesmo. Era para aquele povo que vivia lá no lado da Palestina. Mas a gente vê a expressão chuva serôdia, ela sendo retratada como o quê? Como derramamento do Espírito Santo na terra. Né? Aí você diz, o Espírito Santo não já está na terra? Sim, está. Mas a chuva serôdia vai vir com a porção o quê? Ainda maior. E o primeiro verso que eu queria ler com vocês está em Joel 2:28, que diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. O que é que Joel está falando aí? Do quê? Do derramamento do Espírito Santo. Aí você diz, mas isso aí ele falou no Antigo Testamento, né? Joel, um profeta do passado. Mas se a gente vê no próximo slide, eu separei um verso que está lá no Novo Testamento, João 16, verso 7. Quem diz isso? Jesus. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vos enviarei. Cristo também já estava prometendo a vinda do Espírito Santo aqui na terra. Pode passar, Luiz? Mas, como eu falei antes, de onde vem essa expressão chuva serôdia? E a gente pode voltar lá para Joel, capítulo 2, verso 23 dessa vez. E ele diz, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã e fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. E daí, isso é uma linguagem que aquele povo, somente aquele povo conseguia entender naquela época. Por quê? Luiz, pode passar o próximo, que a gente agora vai entender. A gente viu ali que ele falou o quê? Da chuva temporã e da chuva serôdia. E a pergunta é, para que servia esses dois tipos de chuva? E como eu falei, aquele pessoal que vivia ali naquela região da Palestina, ele entendia muito bem isso. E que a chuva temporã, quando a chuva temporã ela caía sobre a terra, já estava na hora de quê? Das pessoas começar a lançar as sementes, os grãos na terra. Muitas vezes, né, eles lançavam antes, né, já acreditando que Deus ia derramar a chuva temporã sobre as sementes que foram lançadas. E a chuva serôdia, ela caía quando o grão estava perto de ficar maduro, né? Quando ele ficava próximo de madurar, né? Então, aquele povo entendia muito bem essa expressão, e é por isso que Deus ele falava dessa expressão em relação ao Espírito Santo, porque aquele povo, ele dependia muito da chuva para poder se alimentar. Imagine se não chovesse, eles não tinham que plantar, não tinham que colher. Então eles dependiam da chuva. A gente vive aqui, né, em Caetés, a gente tem um sincronismo de abastecimento de água, e a gente sabe muito bem quando a gente fica 2, 3 dias, né? Eu acho que são 2 dias, né? Mas quando a gente passa 7 dias sem água, a gente vê que fica um caos,
na nossa casa, aqui no bairro. Imagine para aquele povo que dependia justamente da chuva para poder se alimentar. Então, é por isso que a expressão chuva serôdia, chuva temporânea, chuva serôdia, era utilizada como representatividade do Espírito Santo. Pode passar, Luiz. E o cumprimento da profecia de Joel. A gente viu essa profecia de Joel, onde ele disse que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E eu digo para vocês que essa profecia já se cumpriu em parte. Ela não se cumpriu toda. E eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia em Atos. Atos capítulo 2, verso de 1 a 4. Que diz o seguinte, Atos capítulo 2, verso de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Esse verso aqui que a gente leu, o livro, ele é bem enfático, e eu não posso deixar de falar algo. Uma coisa que a gente leu nesse verso. A gente viu aqui que quando o Espírito ele cai sobre eles, eles começaram a... Foram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E eles passaram a falar em outras línguas. E se você for ler o livro aqui, o guia, ele fala que não existe outras línguas. Se você for para o original da Bíblia, o grego, ele fala, passaram a falar em línguas. E daí eu pergunto, que línguas? As línguas dos povos que estavam naquele tempo em Jerusalém. Se você for ler no livro de Atos, vocês vão ver que tinham mais ou menos em torno de 10 a 11 nações, naquele momento, por aquela região. Então, um parêntese que eu queria abrir com vocês, é que os discípulos, eles não falaram uma língua que ninguém entende. Eles falaram em línguas, nas línguas das pessoas que estavam naquela região. Eles não falaram a língua que ninguém entendia. Eles não falaram língua de anjos. Eles falaram na língua daqueles povos. E a gente pode ver no próximo verso. Luiz, pode passar? Vamos abrir agora a Bíblia em Atos capítulo 2, continuar. E dá uma olhada lá no verso de 7 a 8, que diz o seguinte: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Você consegue entender? Eles não falaram em línguas estranhas, em línguas que ninguém entendia. Eles falavam na língua materna daquele povo, dos povos que estavam lá. E eles se admiravam. E se você for acompanhar a história, eles começam a zombar dos discípulos, porque estavam achando que eles estavam loucos, estavam bêbados. E se você for em Atos, capítulo 2, verso 15 a 17, olha o que diz lá. Pedro toma a palavra e diz o seguinte: esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio de Joel. E ele vai falar aqui o verso que a gente acabou de ler, de Joel. E ele diz assim, verso 17: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Vocês entendem que a profecia aqui foi cumprida? Como a gente vai ver no estudo, a gente vai ver que essa profecia não foi cumprida na sua totalidade ainda. Mas eu lembro aqui no primeiro dia, quando Edésio veio aqui para frente, veio aqui falar sobre o tema geral, abranger o tema geral, ele falou que o que Deus ele fala, ele cumpre. E ele cumpre realmente. E a gente pode ver isso na sua palavra. E a gente pode ver isso na nossa vida. E se Deus ele te prometeu algo, ele vai cumprir. Ele prometeu que ia voltar, ele vai cumprir também. E se a gente, pode passar, Luiz, e Pedro, ele fala, né, para as pessoas ali, que isso era uma profecia que estava se cumprindo. O Espírito Santo estava sendo derramado naquele momento. A chuva temporã era o que estava acontecendo ali. Mas aí a pergunta vem, o Espírito Santo, será que o Espírito Santo antes ele não atuava? E aqui tem um pequeno gráfico, como era a atuação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele atuava de fora para dentro, ou seja, ele vinha e capacitava as pessoas. E no Novo Testamento, quando ele desce ali em Pentecoste, ele passa a atuar de quê? De dentro para fora. Ele passa a estar conosco. Ele nos capacita, ele nos incomoda. Quando a gente, sabe quando a gente vai fazer algo de errado e a gente escuta lá uma vozinha, né, imaginária na cabeça, é o Espírito Santo nos falando. Então, essa é a forma que o Espírito Santo ele atua hoje em dia. Como eu coloquei ali embaixo, o Espírito Santo de Deus agora passaria a habitar com o homem. Pode passar, Luiz? E daí uma pergunta para nós. Uma grande tempestade se aproxima. Você está pronto para recebê-la? O certo é que o Espírito Santo, ele foi derramado na terra. Vai ser derramado numa porção ainda maior. Mas será que eu e você estamos preparados? E o guia traz alguns pontos que a gente vai ver. Pode passar, Luiz. Primeiro ponto é sentir a necessidade do Espírito e orar por ele. E eu quero ler aqui, eu marquei até um trecho aqui que eu não poderia deixar de ler com vocês. Uma citação de Ellen White. E ela diz o seguinte: por que não temos fome nem sede do dom do Espírito, visto como é este meio pelo qual que haveremos de receber poder? Por que não falamos mais sobre ele? Por que não oramos mais por ele? E não pregamos mais sobre ele e seu respeito? Ellen White aqui ela está dizendo, se o Espírito Santo é o único meio de ajudar e finalizar a obra para a volta de Cristo, por que nós não pedimos ele? Porque a gente não ora por ele? E ela começa a fazer essas perguntas, por quê, por quê, por quê? O certo é que quando a chuva serôdia ela cair sobre a terra, o Espírito Santo for derramado em sua porção dobrada, a gente tem que estar preparado para receber. E a gente tem que pedir para receber. Quem não pedir, não vai receber. Ponto 2, é experimentar primeiro a chuva temporã. Como a gente viu aqui, as sementes, elas primeiro recebiam a chuva temporã, para depois receber a serôdia. E é assim na nossa vida. A gente primeiro tem que receber o Espírito, para poder receber uma porção ainda maior dele. Terceiro ponto, está disposto a ser usado e guiado pelo Espírito Santo. A gente precisa estar disposto a ouvir a voz do Espírito Santo. Quarto ponto, eliminar as dissensões. Conta que quando a chuva temporã caiu, os discípulos eles estavam reunidos, né? Não tinha competição.
Eles estavam ali como um. Ninguém era melhor do que ninguém. E aí a gente pode citar Cristo. Cristo, quando ele veio aqui, ele não veio ser melhor do que ninguém, ele veio ser igual, ele veio servir. E para a gente receber o Espírito Santo, a gente tem que ter isso também. A gente precisa eliminar. A gente tem que nos colocar como servos, para a gente poder recebê-lo. E último ponto, despojar-se do erro. A gente precisa entender que nós não somos nada. A gente precisa entender que nós somos falhos, pecadores, e que sem Deus nós estaríamos mortos, perdidos. Para a gente poder receber a chuva temporânea, a gente precisa botar em prática esses 5 pontos. Pode passar a luz. E mais uma pergunta: por que a chuva Serode ainda não veio? Por que ela ainda não caiu? Além desses 5 pontos que eu acabei de falar, é que a gente se protege. A chuva temporal está sendo derramada. Muitas vezes a gente tem aberto o nosso guarda-chuva. E a chuva Serode, quando ela for derramada, algumas pessoas vão abrir o seu guarda-chuva e não vão receber. E é aí que eu queria linkar com o primeiro estudo dessa noite, sobre o selo. A ligação que nós temos entre esses 2 temas é que quando o Espírito Santo se retirar da terra, aqueles que estiverem com o Espírito de Deus vão permanecer com o Espírito de Deus. E os que não tiverem com o Espírito de Deus vão estar com o Espírito de Satanás. Aqueles que receberem o selo de Deus vão estar selados, vão estar salvos. Mas aqueles que não receberem o selo de Deus vão receber o selo da besta. E aí a pergunta: qual selo e qual espírito você está disposto a receber? Luiz, pode passar mais uma vez? Apocalipse, capítulo 14, verso 15 e 16, diz o seguinte: então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz: aquele que estava assentado sobre a nuvem, toma a tua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colheira. Assim, aquele que estava assentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. O livro do Apocalipse fala de quê? Da colheita final. Os frutos, a semente está madura, e Cristo, ele está fazendo a colheita. Eu passei um vídeo para vocês, mas para finalizar esse tema da chuva Serode, eu queria contar uma história pessoal que aconteceu comigo próximo dos anos, eu não lembro o ano, mas foi entre 2013 e 2014. A gente tem uma programação que a gente faz aqui na igreja, que é o Impacto Esperança. E nesse ano a gente foi convidado a fazer o Impacto Esperança lá na igreja central do Recife. E a gente teve toda aquela dedicação dos folhetos, dos livros que seriam entregues, mas a quantidade de livros eram poucas para a quantidade de gente que tinha lá. E era um livro diferenciado. E cada pessoa ganhou um livro e os folhetos para ir distribuindo no meio da rua. E à medida que você fosse distribuindo, o pastor lá, ele orientou o seguinte: tá vendo esse livro? Você só vai entregar alguém especial, alguém que você sentiu o desejo de entregar. Aquela pessoa que o Espírito Santo falar para você, é essa, e você entrega. E a gente foi liberado para fazer as entregas. E eu lembro que estava ali na Conde da Boa Vista, tinha uma parada e tinha um senhor lá. Ele estava de muleta. E de repente eu cheguei próximo a ele para entregar um folheto. E antes de mim se aproximou outra mulher. A mulher não era da igreja, acho que era alguma conhecida. E quando eu cheguei perto, eu fui falando: senhor, tal, ele me dispensou. Foi até um meio grosso assim.
Eu deixei para lá e fiquei por ali esperando, né, entregando folheto para quem ia passando. E depois a mulher que chegou lá saiu. E o senhor lá olhou para mim assim e disse, me chamou. Disse, vem cá. Aí eu peguei, fui, ele pediu desculpa. E só queria pedir desculpa pela forma que eu te tratei. Era o que você queria falar? E daí eu comecei a falar do que a gente estava fazendo ali, falando que Cristo ia voltar, falando da palavra de Deus. E daí, só por ele ter me chamado e ter falado que se desculpado, eu decidi entregar o livro a ele. E quando eu entreguei o livro a ele, eu não gosto de dizer a igreja, né? Eu entrego o livro e a pessoa, de acordo com o conteúdo, ela tem todo o direito de decidir. O que importa é a palavra e não uma fachada de igreja. Ela deve ir para a igreja que se aproximar mais da palavra. E ele fez a pergunta para mim, de qual igreja é? E aí eu tive que responder. Aí eu disse, Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele olhou para mim e disse, minha filha é dessa igreja. Aí eu peguei e disse, cara, que bom, então você também é adventista? Ele disse, não, eu não sou adventista. Eu estou aqui passeando e muitas vezes ela me convida para poder ir para a igreja. Eu disse, que bom. É mais uma oportunidade que Cristo está te oferecendo. E daí ele disse, eu vou ver se eu vou. Vocês ficam, ele sabia até onde a igreja ficava. Vocês ficam ali na Gervásio Pires. Eu disse, vá visitar lá. Hoje, amanhã à noite tem culto. Foi num sábado que a gente estava. Amanhã à noite tem culto. Ele disse, vou ver se eu vou. Mas muito obrigado pelo livro. Agradeceu e pegou um ônibus. Foi embora. E eu falo a mesma coisa que eu falei do testemunho do pastor. Vocês acham que isso é coincidência? Vocês acham que é uma mera coincidência eu chegar ali naquele senhor e querer entregar o livro e rejeitar e depois ele me chamar e ele ter um parente adventista? Imagine o quanto aquela filha orou para que ele pudesse receber a mensagem e talvez ali era mais uma oportunidade que Deus estava dando para ele. Queria dizer para vocês que não é coincidência e que o Espírito Santo ele tem agido. Ele está agindo nesse momento, mas no futuro ele vai agir de uma forma ainda mais forte. E eu e você precisamos estar preparados. A gente precisa preparar a nossa vida para poder receber essa chuva. Chuva não, tempestade. O certo é que o Espírito Santo está atuando. Ele atua também nas nossas vidas, mas muitas vezes a gente fecha os ouvidos. Mas o que eu deixo para vocês é que vocês optem por receber o Espírito Santo. Vocês optem a decidir por ser selados por Deus. Porque aqueles que não forem selados, nem receber o Espírito de Deus, vai receber o Espírito e o selo do inimigo. E não tem coisa pior. E quando a chuva serôdia ela for derramada na terra, e o Evangelho vai ser pregado de forma tão avassaladora, que todos vão ouvir a mensagem de Deus. E quando a última pessoa tiver a oportunidade de tomar a sua decisão, Cristo vai voltar. E não é por isso que nós estamos esperando, não é por isso que nós estamos aqui. Então por que não falamos mais? Por que não oramos mais? Isso é a mensagem de Deus para você hoje. Que Deus ele te abençoe e te guarde. Que você possa a cada dia ir seguindo e sendo guiado pelo Espírito Santo. Nesse momento eu queria convidar você a ficar de pé e cantar um hino que nós temos louvado todas as noites. Porque o Espírito Santo vai ser derramado. As pessoas vão serem seladas. E Cristo vai voltar. E não está longe, está muito próximo. Cabe só eu e você abrir o nosso coração para receber o Espírito.
Som. Ao som, fiquemos em pé. Som. O livro Preparação para a Crise Final, num trecho aqui, diz o seguinte: a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se
com menor manifestação de poder de Deus do que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, no início do Evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva serôdia, no final deste. Imagine, naquele tempo, quando a chuva temporã foi derramada, imagine a quantidade de pessoas que ouviram o Evangelho. Imagine quando for derramada a chuva serôdia, com a tecnologia que nós temos hoje. Quantas pessoas iremos alcançar? O certo é que vai ser tanta gente se convertendo ao Evangelho que não vai ter pastor para batizar. E quem é que vai batizar? Somos nós. Vai ser tanta gente se entregando que não vai ter pastores suficiente. E eu e você vamos precisar batizar as pessoas. Mas para isso a gente tem que se preparar para receber a chuva. A gente tem que se preparar e guardar no nosso coração e na nossa vida o selo de Deus. Oremos. Amado Deus, grandioso Pai, Criador dos céus, da terra e do mar. Nesse momento, queremos te agradecer pelo estudo maravilhoso que o Senhor nos concedeu da Tua Palavra, Senhor. Sabemos que estamos vivendo a crise final deste mundo. Só basta assistirmos um pouco do noticiário que vemos que a natureza não aguenta mais. Nem nós, Senhor, aguentamos mais estar aqui. E é por isso que estamos te implorando uma porção dobrada do Teu Espírito. Estamos implorando, Senhor, pela chuva serôdia, que ela possa cair sobre nossas vidas, que a gente possa pregar a Tua palavra, para que o Senhor volte logo, Senhor. Não aguentamos mais. Não aguentamos mais ser escravos. Não aguentamos mais viver nesse mundo de dor, de sofrimento, onde a cada dia, a cada ano, precisamos nos despedirmos de familiares que amamos tanto. E é por isso, Senhor, que estamos clamando de coração aberto, pedindo o Teu Espírito. Derrama, Senhor, na nossa vida. Derrama na nossa família. Derrama na nossa igreja, Senhor. E também derrama na vida das pessoas aí fora, para que elas possam entender que o Senhor é Salvador. Perdoa nossos pecados, Senhor, e acrescenta a nossa fé. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Lembrando, quarta-feira, 19h30, teremos culto no Zoom, um culto super especial. Teremos uma convidada especial. O link vai ser postado lá no grupo, então você é nosso convidado. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus, nosso coração